sobre céus abertos. E Deus tem ministrado muito ao meu coração. Quinta-feira foi muito forte. A palavra profética que Deus ministrou aqui, né? Deus mudou tudo. E praticamente também tem sido a situação da igreja, né? Como nós começamos e hoje, como Deus já chegou e fez tantas coisas. Então eu tenho uma palavra de Deus hoje naquela mesma linha. Você viu que parece que não acabou, você viu que parece que ficou algo ainda aberto, né? Então abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7. Título do texto aí na Bíblia, né? Jó, contente com Deus. Jó, de certa forma, briga com Deus, né? De certa forma ele se coloca ali numa luta com Deus. Diz assim o texto, você abriu aí, amém? Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como escravo que suspira pela sombra, e como jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano, noite de aflição, que me proporcionaram. Verso 5: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lanceira do tecelão, que se vindam sem esperança. Verso 11: por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. 13: dizendo eu, consolar-me-ei a meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Feche os teus olhos, meu amado, vamos orar. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te louvar, te exaltar na beleza da tua santidade. Tu és um Deus bondoso, misericordioso e fiel. Tu és um Deus que nos criou, um Deus que nos chamou à existência, e nós existimos por causa do Senhor. Nós só estamos aqui, Pai amado, por causa do Senhor, e precisamos entender o propósito de cada um. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha olhar para nós. Olhe, por favor, Deus, para nós. Olhe para o teu servo, para a tua serva, que tem chorado, que tem clamado, que muitas vezes, Senhor, tem olhado para o outro, sem encontrar saída, sem encontrar solução. Nós, Pai, não confiamos em Lula nem no Bolsonaro. Nós não confiamos em homem nem em sistema. A nossa confiança não está em patrão. A nossa confiança não está na riqueza. A nossa confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Ti. E assim como Jó disse: bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Nós cremos, Pai, que não estamos sozinhos. O nosso Redentor, que é o Senhor, está conosco, e tudo, Senhor, acontece conforme o teu querer, conforme a tua vontade.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, meu amado irmão, preste atenção. Vamos ficar ligados naquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Nós estamos aqui nesse período falando de céu aberto. Céu aberto é um tempo propício, onde Deus realiza grandes coisas, grandes feitos, onde você vê as bênçãos de Deus te alcançar. Nós poderíamos chamar o céu aberto como o Kairos de Deus, como o tempo propício do Senhor, onde Deus realiza grandes coisas, onde Deus manifesta, onde Deus age. Quando nós estamos vivendo no tempo do Kairos, no céu aberto, no tempo propício, meu amado, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós bendizemos ao Senhor, nós estamos na igreja alegres, felizes. Por quê? Porque a nossa oração está sendo ouvida, Deus está respondendo o nosso clamor, Deus está respondendo aquilo que nós temos colocado para Ele. Mas todo crente, amado, ele vive também momentos difíceis, momento onde a nossa fé é provada, momento no qual, meu amado irmão, o céu se fecha. De repente aquilo que você fazia com tanta facilidade, você não faz mais. Aquilo que você, meu amado irmão, tinha vontade de fazer, você deixa de fazer. Por quê? Porque a provação, meu amado, ela é nada mais, nada menos do que um teste de Deus para a sua vida. Está me compreendendo, amém? Deus, Ele não vai te testar no tempo propício. Deus, Ele quer ver aonde está a sua confiança, aonde está a sua fé. Se sua fé nele está porque as coisas estão bem, são boas, ou porque você realmente vive esse relacionamento de Deus. Se tem um livro que eu gosto muito, é o livro de Jó. Porque esse livro de Jó, ele vem falar de uma pessoa que era o homem mais abençoado do Oriente, era um homem talvez invejado, um homem o qual Deus falou para Satanás: Satanás, viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha o orgulho de Deus de falar do servo, olha o orgulho de Deus de falar de Jó. E de repente, amado, aquele homem que recebeu a benevolência de Deus, começa a entrar no estágio de provação e dificuldade, mas provação e dificuldade no extremo. Jó, ele não era judeu. Jó, ele era de Ur dos Caldeus, talvez a antiga Babilônia. Mas mesmo não sendo judeu, tem um relacionamento com Deus, um relacionamento de fidelidade, integridade, coisas que faltam hoje na vida dos crentes. Mas preste atenção, meu amado irmão, que a provação que Jó passou foi a provação permitida por Deus. E isso que nós devemos entender e compreender. Porque é o seguinte, amado, às vezes, na provação, nós deixamos de cantar, de adorar, de buscar o Senhor, de orar. Na provação tem gente que abandona Deus e volta para a cachaça. Na provação tem gente que desanima e abandona o Senhor. Porque nessa hora Deus quer saber realmente da pessoa, se ela veio por causa dele, ou se ela veio por causa das bênçãos. Porque é fácil, meu amado, você servir a Deus por causa das bênçãos, mas no dia que faltar a bênção, a pessoa desanima. Jó, ele provou da bondade e da misericórdia de Deus. E Jó agora ele começa a provar do céu fechado,
Ele começa a provar da provação, do deserto e da dificuldade. Sabe, amados? E quando nós estamos passando por dificuldades, nós temos uma essência humana de murmurar e de tentar achar um culpado. Mas o tempo de deserto, de provação, é um tempo de confissão, é um tempo de avaliação. Isto é, o que eu tenho feito que tem desagradado o Senhor. E meu amado, quando Deus aponta onde está essa porta, é fácil. Porque você já sabe aonde você precisa atacar para que a bondade, para que a misericórdia de Deus retorne novamente para a sua vida. Mas a pessoa do que confessar, a pessoa do que também, meu amado irmão, começar a avaliar a sua vida, a pessoa começa a se queixar. A pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a achar e condenar os outros por estar nessa situação. O pior tipo de pessoa é aquela pessoa que nunca erra. O pior tipo de pessoa é aquela pessoa que tem 1000 pessoas que ela pode acusar da culpa, mas ela nunca erra. Eu quero te falar uma coisa: cuidado com esse tipo de pessoa, que muitas vezes fica condenando, fica julgando fulano. O fulano faz isso, o fulano faz aquilo, o Beltrano faz aquilo, olha lá fazendo aquilo. Essas pessoas que muitas vezes apontam o dedo, são pessoas que infelizmente têm dificuldade de reconhecer os seus próprios erros, as suas próprias culpas. Porque essas pessoas, elas estão mais preocupadas com a vida dos outros, com o erro dos outros, com o pecado dos outros, que acaba esquecendo dos seus próprios erros. Deus não quer ninguém perfeito ou perfeita. Deus quer pessoas que reconheçam os seus pecados, as suas culpas. Pessoas que conseguem identificar e falar como Davi. Quando o Natan chega para Davi e aponta e fala assim: olha, você tem feito isso, isto. Davi, como rei, poderia mandar decapitar Natan. Ele tinha essa autoridade. Mas Davi, ele fala: pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente. Davi está falando: eu fiz uma grande bobagem, porque o seu pecado, o meu pecado, não tem poder de afetar a glória, a majestade e o poder de Deus. Não tem. Mas o seu pecado, o meu erro, a sua falha, tem poder de neutralizar toda a ação de Deus na sua vida, no seu ministério. Está percebendo, Kaique? Como assim, pastor? O pecado, ele esfria a pessoa. O pecado, ele neutraliza a pessoa. E na maioria das vezes a pessoa quer botar culpa. Ah, está vendo? A igreja está fria. O louvor está frio. O pastor está frio. O meu líder de céu está frio. Não, meu amado. Não é o outro. Se está acontecendo é porque você permitiu o seu pecado te neutralizar, te parar, te tirar do caminho e da ração correta. Jó, então, meu amado, ele começa a contender com Deus. Ele começa a discutir por Deus.
ele começa a pleitear com Deus. Ele não está ali numa acusação, ele está pleiteando a sua real situação. E quando ele começa a pleitear com Deus, Jó então ele começa de certa forma, meu amado, a fazer algumas queixas a quais nós também fazemos quando estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema. A primeira queixa de Jó, amado, é que ele tinha recebido do Senhor meses de sofrimento. Verso de número 3, ele fala assim: assim me deram por herança meses de desengano e noite de aflição me proporcionaram. Sabe, meu amado, você tem que compreender, entender o seguinte: no capítulo 7, a aprovação de Jó estava no início. Jó, meu amado, não passou por uma provação que eu passo, que você passa. A nossa provação, seja qual for a sua, é um refresco diante da provação e da dificuldade a qual Jó estava passando. Jó, ele teve que enterrar 7 filhos e 3 filhas em um velório só. Jó, de um homem mais rico, se tornou um falido miserável do dia para a noite. Jó, ele é acometido de enfermidade, de tumores malignos, da planta dos pés, do alto da cabeça, tumores esses, interno e externo. Jó, meu amado, ele estava passando uma luta tão grande, dificuldade, e de repente o tempo começa a demorar a passar. Porque quando a pessoa está sofrendo de uma dor, de uma calamidade, a pessoa quer que aquela noite passe-se o mais rápido possível, que o dia possa raiar, que a esperança possa começar, que a esperança possa vir. Mas Jó, irmãos, ele começa a falar o seguinte: Deus, o Senhor tem abençoado tantos aí fora, tantos têm recebido a bondade e a misericórdia, e eu, que fui um homem reto, temente, que se desviei do mal, sempre testemunhei o Senhor. Parece, por causa da minha fidelidade, daquilo que eu fiz na tua presença de reto, de digno, parece que todos os meus feitos gerou em mim uma herança maldita. Parece que todas as minhas ações fez com que, do que eu recebi a bondade, a misericórdia do Senhor, eu recebi uma herança, um decreto de morte. E aí, amados, os meses vão passando, a cura não vem, a mudança não vem, a restituição não vem. E Jó começa a questionar: o Senhor tem me dado meses de dor, de sofrimento, de provação, como herança, de tudo aquilo que eu fiz para o Senhor, tentando ser o melhor possível, tentando fazer o melhor para o Senhor. Às vezes, irmãos, nós deixamos o deserto endurecer os nossos corações, tirar a maciez das nossas palavras. Quantas pessoas perderam o brilho, perderam a essência do primeiro amor, e hoje são crentes rancorosos, crentes queixumes, crentes reclamões, crentes, meu amado irmão,
que deixaram de provar a bondade e a misericórdia de Deus, porque infelizmente, amado, permitiram que o tempo de luta, o tempo de provação, tirasse a essência. E a sua essência, meu amado irmão, é uma essência de adorador, de adoradora. E o adorador e a adoradora, ela adora a Deus em toda e qualquer situação. A essência do adorador, da adoradora, meu amado irmão, é uma essência, meu amado, que não está conforme a situação, as coisas, e sim o amor incessante por Deus. Deus tem o controle de toda a situação, meu amado irmão. Se Ele permitiu, Ele tem uma finalidade. Hoje talvez você não entende a finalidade de Deus, mas amanhã você vai olhar lá para trás e falar assim: Deus não me abandonou, Deus não me deixou, Deus esteve comigo em toda e qualquer situação. Aleluia, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, amados, Jó questiona que as suas noites ficaram longas por causa da enfermidade. Verso 4 e 5, Jó falando: ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mais comprida é a noite, e o fardo-me de revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de verme, a minha pele de encrostas. Às vezes a gente não para entender e compreender. Já está falando, irmãos, o seguinte: que ele levantava, mas por causa da sua enfermidade, quando ele deitava, ele não sabia nem quando mais ele iria conseguir se levantar, porque a sua enfermidade não era só interna, mas externa. E você sabe que uma pessoa acamada não tem lado, não tem posição, começa a ter ferimentos nas costas, de tanto ficar naquela posição. Mas uma pessoa enferma, meu amado irmão, não é só ela que sofre. As pessoas que estão em sua volta começam a sofrer. A pessoa entra no hospital achando que vai passar um dia, daqui a pouco está passando uma semana, daqui a pouco está passando mais uma semana. E quando mais demora, mais elimina a chance de sair. Uma vez falando com a pastora Cirlanda sobre a irmã Alzira, do tempo de demora, eu falei com ela assim: quando isto acontece, é porque dificilmente vai sair. A demora vai fazendo com que a oportunidade da vida venha se perder. Quem já teve como acompanhante com mais de 20 dias aí na mão, se levanta aí, quem já teve acompanhando a pessoa com mais de 20 dias, um mês? Irmãos, parece que os dias e as noites dentro do hospital não passam. E quando a pessoa está ali gemendo de dor, que você pensa que aquilo vai acabar, e de repente se depara que o tempo ele vai passando, ele vai demorando. E é isso que Jó está falando. Ele está falando: está doendo demais, está insuportável a minha dor, está insuportável
criados para o sofrimento. Nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para a enfermidade. Nós fomos criados, meu amado irmão, para viver como Adão viveu, na presença de Deus. Foi o pecado que trouxe a dor. Foi o pecado que trouxe o sofrimento. Jó, ele questionava, irmãos. Jó, ele de certa forma, ali ele pleiteava. Jó, ele discutia com Deus. Às vezes isso acontece. Quem nunca perguntou a Deus o porquê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha casa? Por que a minha família? O porquê, amado, ele sempre vem. Mas nós devemos perguntar a Deus: o para quê? Para quê? Essa provação, essa dificuldade. Deus não deixa ninguém passar por uma prova, por uma dificuldade, sem um motivo. O motivo há, meu amado irmão. O motivo há. Você precisa entender que o tempo de céu fechado é um tempo de confissão, de reconhecimento de pecado. Porque sempre tem algo que Deus quer revelar para você. Terceira coisa, Jó, ele resolve não sofrer calado. Ele não aceita a sua situação ali como alguém que está ali falando: não, eu vou me calar, eu vou me fechar, eu vou sofrer. No verso de número 11: por isso não reprimirei a boca. Já está falando: não vou ficar calado. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei da amargura da minha alma. Sabe, amados, a Bíblia fala que Jó não pecou. Você está me entendendo a mim? Fala assim: Jó não pecou. Mas a Bíblia está falando que ele se queixou. Se queixou. E às vezes você se queixa. Às vezes você sofre da sua luta. Mas nós devemos, amado, entender e compreender a diferença de uma queixa e uma diferença de uma rebelião. A diferença de uma murmuração. Jó, ele falou o seguinte: eu não vou sofrer calado. Sabe por quê, mulheres? Preste atenção, vocês que são casadas. O homem, ele tem uma tendência de guardar as coisas para ele. O homem, ele tem uma tendência de sofrer sozinho. E às vezes o homem está lá calado. Tanta coisa passando no seu coração para falar. Só que o homem, muitas vezes, ele não tem o controle de suas palavras. O homem, às vezes, é aborrecido no seu trabalho. Lá no trabalho ele se fecha, se cala. E quando ele chega em casa com aquela cara, aquele sorriso assim, ó, a mulher pergunta: o que foi, amor? O que foi, amor, já é tudo para ele soltar os cachorros.
E de repente ele fala assim: não foi ela que me fez nada, e eu soltei os cachorros, era o meu patrão, era o meu chefe. Por isso, mulher, quando seu marido chegar com aquele sorriso, que chupou limão e machucou prego, deixa ele no cantinho dele lá. Deixa ele no cantinho dele lá. Porque se ele quiser, ele vai se abrir e falar. Mas se ele está calado, é um sinal. Jó falou: eu não vou sofrer calado. Eu vou clamar a Deus. Eu vou pleitear a Deus. Calado eu não aceito essa situação. E às vezes, amado, Satanás ele te impõe. Você se cala. Você se fecha. Você não procura ajuda. E quando você não procura ajuda, vem a quarta coisa. Por causa do seu silêncio, Jó, ele é acometido de uma depressão. Olha o que diz no verso 16 ao 17. Jó fala rasgado. Jó fala: meu amado, claro, estou farto da minha vida, não quero viver. Quando o homem fala: estou farto da minha vida, não quero viver mais, é porque ele já chegou ao limite. Qualquer psicólogo consegue ler o livro de Jó de frente para trás, de trás para frente, e ver ali uma pessoa deprimida, uma pessoa arrasada nas suas emoções, uma pessoa destruída por dentro. Mas por quê? Porque ele fez tudo certo. Estava sofrendo como culpado, assim como Elias teve essa depressão. Jó estava passando essa situação de depressão, por não compreender a vida, por ser a carga pesada demais. Crente fica deprimido, sim, Senhor. A igreja está cheia de pessoas enfermas, pessoas que não têm mais vontade de sorrir, não tem mais vontade de se alegrar, não tem mais felicidade para poder viver. A depressão é o mal desse século. A depressão, amados, ela é incompreendida por aquele que sofre, e mais ainda por aquele que está próximo. Quando a pessoa está sem tomar banho, quando a pessoa está no quarto, na caverna, o outro vem e fala: é tão fácil, levanta dessa cama, toma um banho, sai, dá um passeio, vai dar um passeio, mas vai voltar na mesma condição. Porque não é uma questão de ordem, é uma questão de cura das emoções, cura de dentro. Quantas pessoas já falaram assim: chega, tira a minha vida. Porque uma pessoa vai na terceira ponte suicidar, é porque na mente dessa pessoa a morte vai ser a cura da dor.
vai resolver. Não resolve. Porque a pessoa vai ter que se deparar com Deus. E vai ficar pessoas aqui feridas, machucadas. Muitas vezes se culpando. Porque eu não fiz, porque eu não ajudei, porque eu não cooperei, eu podia ter feito mais. Jó, irmãos, quinta coisa. Jó se vê como se fosse um alvo. Imagine um alvo. Você sabe o que é o alvo? Jó imaginou ele o alvo. E Deus ali só com a flechinha. Tuf, tuf, tuf. Parece que, como que Jó se entende, amado? Preste atenção. Jó se entende o seguinte: será que não tem outra pessoa, Deus, para sofrer na face dessa terra, que não seja eu? Parece que só tem eu. Olha o Kaique ali, vai um pouco no Kaique, vai um pouco na Suzana. Só tem eu, tudo é eu. Ele coloca no verso 20: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, forte, porque fizeste de mim um alvo para ti. Sabe, amados, não é fácil passar pelas provações, pelo céu fechado, pelas dificuldades da vida. Não é fácil. Jó se queixou. Eu sei que você às vezes se queixa. Você está me entendendo, amém? Davi se queixou, amados. Abra sua Bíblia, Salmo 102, já estou acabando. Salmo de número 102. Salmo, oração de uma pessoa aflita, desfalecida, que derrama o seu queixume perante o Senhor. Quem sabe quem é essa pessoa? Mas você vai identificar um pouco as palavras. Verso 4: ferido como a erva, secou-me o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. Sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam toda hora, furiosos contra mim, praguejam contra o meu próprio nome. Verso 12: tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração a geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, e tempo de compadeceres dela, e já vinda a tua hora. Todas as nações, verso 15, temerão o nome do Senhor,
e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou Sião e apareceu para a sua glória, atendeu a oração do desamparado, e não lhes desdenhou as preces. Verso 19, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, debaixo à vista da terra, para ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte. Fecha teus olhos, amado. Se coloque em pé. Sabe, amado, o homem na provação, o homem na dificuldade, a mulher na dificuldade, é comparado, segundo o Salmo 102, verso 6, ao pelicano no deserto. No deserto, eu sou como pelicano no deserto. Pelicano, você sabe, aquele pássaro que tem aquele volume de papa debaixo do seu bico ali. Aonde que ele fica? Na beira dos rios, das lagoas, dos mares. Se alimenta de quê? Se alimenta de peixes. Quando nós estamos passando por provações, por dificuldades, nós nos sentimos como um pelicano no deserto, no lugar o qual nós não fomos feitos para Ele. Você não foi feito para o deserto. Você foi feito, meu amado irmão, como está escrito no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não nasceu para as trevas, não nasceu para o mundo, não nasceu para o mal. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite. Na provação, meu amado irmão, você não pode voltar para a roda dos escarnecedores. Para a provação você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Não, lá não é o seu lugar, lá não é o seu lugar. Na provação, meu amado, na provação, você não pode se deter no caminho, nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Antes, na provação, você medita na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Você se alimenta, está na provação, coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Medita nela dia e noite, porque Deus manda você meditar dia e noite, porque aqui tem palavras, tem promessas para você todo dia. Tem renovação da esperança, tem geração da fé do sobrenatural. Ele é como a árvore plantada à beira do ribeiro. No tempo de seca, as primeiras árvores a perecer são aquelas que estão no alto, são aquelas que estão no monte.
mas aquelas que estão ali, plantadas na beira do ribeiro, elas se alimentam. Você está plantado na beira do ribeiro, e esse ribeiro é o rio de Deus, é o rio de Deus. Vai para um lado, vai para o outro, mas quem tem raiz, permanece. Quem tem raiz permanece. Quem tem raiz é nutrido pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Todo-Poderoso. Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Você, meu amado irmão, é chamado. Você está plantado à beira do ribeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quem está plantado vai ter frutos. Frutos é testemunho. As folhagens não murcham. Manai tcherequei manaba shuricanto necai. Menere xerequei chou menecanto ne manai. Aleluia. Oh, aleluia. Manarai chemene canto ne camanai. Mesmo na tribulação, posso não ver sua Ministério de oração, vem aqui para frente. sei que posso confiar.